Olá, olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1. Meu nome é Pedro Henrique e nessa aula nós iremos falar sobre a linguagem de programação Java. A linguagem de programação Java, ela surgiu através de uma equipe, de um grupo de pesquisadores chamado Green Team. Eles queriam desenvolver uma linguagem de programação para ser utilizadas em dispositivos como televisão, como videocassete, uma linguagem que ela poderia ser acoplada a esses dispositivos. Assim que criada essa linguagem, ela foi tão poderosa e ela foi tão eficaz que eles falaram que, opa, peraí, eu posso utilizar essa linguagem nos computadores. E aí, a linguagem criada pelo Green Team, ela foi transformada na linguagem Java e aí podendo ser utilizada dentro dos desktops, dentro dos nossos computadores. A linguagem de programação Java, ela foi desenvolvida para trabalhar com orientação a objeto. O intuito dessa disciplina não é ensinar orientação a objeto. A gente vai trabalhar com o Java aprendendo os conceitos básicos. Você vai aprender os conceitos de orientação a objetos e aprender a desenvolver esses conceitos utilizando a linguagem de programação Java na disciplina de Linguagem de Programação 2. Além disso, a linguagem de programação Java, ela foi desenvolvida para ser distribuída, ou seja, para que a gente possa utilizá-la em vários dispositivos ao mesmo tempo. Vou explicar para vocês um pouquinho à frente o que seria isso. Ela também foi desenvolvida para ser uma linguagem simples, por isso que no primeiro momento era pensada em ser utilizada em dispositivos como televisão, como videocassete, micro-ondas e entre outros dispositivos. Ela também foi desenvolvida para ser multitarefa, era realizar várias tarefas ao mesmo tempo, além de ser segura, uma linguagem onde que a gente teria segurança em utilizá-la dentro dos nossos aplicativos, dentro dos nossos computadores. E por fim, ela também foi desenvolvida para ser multiplataforma, para que ela pudesse ser utilizada em vários sistemas operacionais. Eu não precisava criar uma linguagem de programação específica para o Windows, específica para iOS, específica para Linux e assim por diante. Vamos falar um pouquinho sobre a orientação a objeto. Antigamente, todos os algoritmos eles eram realizados através de sequenciamento. Todos os programas eles eram feitos através de um procedimento, através de sequência. Então, ao executar um algoritmo, eu realizava a primeira etapa desse algoritmo, um pedaço de código, por exemplo. Assim que eu terminasse a execução desse pedaço de código, dessa etapa, eu passaria para a segunda etapa. Eu nunca conseguiria passar para a segunda etapa antes de terminar a primeira etapa e assim por diante. Então, para que eu pudesse executar todo o meu algoritmo, eu precisava passar da primeira etapa, finalizá-la, iria para a segunda etapa, finalizava essa segunda etapa, ia para a terceira etapa, para a quarta etapa e assim por diante. Então tinha um sequenciamento a ser realizado. E eu não conseguia sair da quinta etapa, por exemplo, e voltar na primeira etapa, porque eu já tinha executado essa etapa. Já a linguagem de programação Java, ela foi pensada de forma com que ela trabalhasse com orientação ao objeto, ou seja, os meus códigos, os pedaços de códigos, eles agora seriam feitos através de objetos. Então, cada objeto ele teria sua responsabilidade, ou seja, eu teria um código responsável por executar algo. Então, por exemplo, um pedaço de código ele é responsável por acessar o sistema, outro por fazer uma impressão de um relatório, outro para acessar o banco de dados. E todos esses objetos, eles para conversar entre si, eles se comunicam entre si. Então, eu não tenho um sequenciamento. Eu posso, por exemplo, chamar um objeto que vai imprimir para mim um relatório, outro que vai acessar o meu banco de dados. E todos esses vão se interagir entre si para que o seu sistema possa ser executado, para que você consiga trabalhar com o seu sistema. Ela foi também desenvolvida para ser distribuída, ou seja, um sistema ele não precisa necessariamente ele estar
no meu desktop para que eu possa utilizá-lo. Ele pode estar em outro computador, por exemplo, em outra cidade ou em outro estado, ou até mesmo em outro país, para que eu possa executar este meu sistema. E o meu sistema, além de estar em outro computador, por exemplo, ele pode estar dividido em vários outros computadores. Então eu tenho um processamento que está em São Paulo, outro que está em Bom Sucesso e outro que está em Nova York, por exemplo. E aí, eu aqui em Divinópolis, eu posso utilizar esse sistema sem saber que esses pedaços de sistemas estão em cidades, em estados ou até mesmo em países diferentes. Nós temos várias tecnologias que fornecem essa sustentação da rede distribuída. Então nós já temos o Remote Method Invocation, RMI, nós temos o Common Object Request, Broker Architecture, o CORBA, e temos também o Universal Resource Locator, o URL, que são já tecnologias existentes que você pode trabalhar com sistemas distribuídos utilizando a linguagem Java. Além disso, ela foi feita para ser simples. Então, a gente trabalha, ao invés de ponteiros, como por exemplo na linguagem C, a linguagem Java ela trabalha como referência. Nós vamos aprender isso um pouquinho. Ela trabalha também com Garbage Collector. Nós temos também o conceito de única herança. Então, lá na orientação objeto a gente aprende sobre isso. Vocês vão aprender, como eu disse, na disciplina de linguagem de programação 2. E ele trabalha com booleano true ou false, em vez de 1 ou 0. Então, você não confunde uns números inteiros, né, 1 e 0, pelos números booleano, né, true ou false. Além de ser simples, a linguagem de programação Java ela é multitarefa. O que quer dizer isso? O seu algoritmo ele consegue executar várias coisas ao mesmo tempo. Isso tudo através das threads. Então, ao mesmo tempo que você está acessando o banco de dados, você pode estar imprimindo algo ou você pode estar, por exemplo, mostrando uma informação na sua tela. Então, você pode fazer várias ações ao mesmo tempo. Você não precisa esperar uma ação ser realizada para fazer outra. Além de ser multitarefa, a linguagem Java ela foi desenvolvida para ter uma segurança para os seus algoritmos. Então, aquilo que for indevido, aquilo que você não programou para que seja feito, ele não vai aceitar que seja feito. Então, ela é bastante segura, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso durante as nossas aulas. E por fim, a linguagem Java ela foi criada para ser multitarefa. Vamos ver um exemplo disso. Olha só, um código feito na linguagem C. Caso você venha implementar um código na linguagem C, você precisa, caso você queira, trabalhá-lo com, por exemplo, no sistema operacional Solaris ou no Linux e no Windows. Meu sistema eu quero ter desses três sistemas operacionais. Então você precisa, por exemplo, de ter um compilador no sistema Solaris, no sistema Linux e no sistema Windows. Você precisa de ter um código binário para esses três sistemas operacionais. Você precisa ter um linker nesses três sistemas operacionais e você precisa de um programa executável dentro desses três sistemas operacionais para que você possa rodar o seu sistema. Já na linguagem Java, olha que interessante que você faz. Você pode programar o seu código em qualquer um dos sistemas operacionais. Você pode programar ele no Linux, você pode programar ele no Windows, ou você pode programar no Solaris, por exemplo. Esse compilador, ele vai compilar um código para você, seja em qual sistema operacional que você está programando, ele vai gerar o que a gente chama de Java Bytecode, as classes, .class. Através dessa classe Java Bytecode, ele vai criar para você um código onde que você vai poder compilar e executar esse código em qualquer sistema operacional existente. O que você simplesmente precisa ter é que em cada um desses sistemas operacionais você tenha o Java Runtime, ou seja, o Java JVM. Então você precisa só instalar o JVM em cada um desses sistemas operacionais que um mesmo código e um mesmo executável vai conseguir
ser executado e realizado em qualquer sistema operacional, seja no Linux, no Windows, no macOS ou no Solaris, por exemplo. Agora, momento quiz. Vamos ver se você ficou atento à nossa aula. O programa Java ele é A, independente de plataforma, B, plataforma neutra, C, dependente de plataforma ou D, plataforma subordinada. Tempo aí para você pensar e falar a sua resposta. Muito bem, se você falou A, independente de plataforma, você acertou. Acredito que essa foi fácil e que você deva ter acertado. Vamos para a próxima pergunta. Um programa em Java multitarefa. A, consegue executar uma função de cada vez. B, realizar a segurança. C, contém uma única thread no programa. Ou D, consegue executar diversas tarefas de uma única só vez. Tempo. Muito bem, se você respondeu D, consegue executar diversas tarefas de uma única vez, você acertou. É isso aí. Estou gostando de ver. Próxima pergunta. O Java originou-se pelo projeto chamado de A, Green Team, B, Maple, C, Dake ou D, Ginseng. Tempo. Muito bem, se você falou letra A, Green Team, você acertou. É isso aí. Vamos para a próxima pergunta. Qual destes abaixo cria o Java Bytecode? A, Applet, B, Compiler, C, Reference ou D, Java Virtual Machine? Tempo aí para que você possa pensar e responder. Muito bem, se você falou B, Compiler, compilador, você acertou. O Java, ele possui várias tecnologias e você pode aprender a linguagem Java e desenvolver sistemas de diversas plataformas. Entre elas, nós temos a plataforma J2SE, que são soluções para desktop. Aqui você vai desenvolver sistemas para computador, notebook, para que eles possam ser rodados dentro dessas plataformas. Você pode desenvolver aplicações para cliente, aplicações distribuídas ou até mesmo applets. O Java também, você pode desenvolver sistemas web através da tecnologia J2EE. Aqui você pode desenvolver sistemas de e-commerce, sistemas de suporte web, entre outros. E o Java também, ele te proporciona desenvolver soluções para o consumidor, sistemas mobile, que é a tecnologia J2ME. Que você pode desenvolver aplicativos para celulares, palm-tops, sistemas para navegação em carros. Hoje, o Android, ele se tem como linguagem nativa a linguagem Java. Então você pode desenvolver aplicações Android utilizando a linguagem Java. No nosso caso em específico, para essa disciplina, nós iremos trabalhar com a tecnologia J2SE. A tecnologia J2SE, ou Java 6 Platform Stand Edition, ela tem alguns componentes. Dentre eles, nós temos várias bibliotecas de classes já prontas que você vai poder utilizar dentro dos seus sistemas. Nós temos o compilador, que é o Java Runtime Machine, que é o Java Virtual Machine, que é o Java EXE, e dentro dele nós temos as bibliotecas. Nós temos uma documentação com todas as bibliotecas para que você possa utilizá-la e ver como que a linguagem Java ela é feita. Nós vamos aprender várias questões que já estão dentro dessa documentação. Quando você baixa o Java, essa documentação ela vem separada, então você precisa baixar essa documentação. E nós temos também alguns utilitários adicionais que você pode estar baixando e utilizando dentro dos seus aplicativos. Por exemplo, programas já desenvolvidos em Java, que você pode ver como exemplo esses programas.
Antes da gente terminar essa aula, eu vou propor para que você faça o teste de QI do Einstein. Quando o Albert Einstein ele criou esse teste de raciocínio lógico no século passado, ele afirmou que 98% da população não consegue resolver. E nós vamos provar para o Einstein que a gente faz parte do 2% da população que consegue resolver este teste de raciocínio lógico. Ele tem algumas regras básicas para que você possa fazê-lo. A gente tem 5 casas de cores diferentes. Em cada casa mora uma pessoa de uma nacionalidade diferente. Esses 5 proprietários, eles bebem diferentes bebidas, eles fumam tipos de cigarros diferentes e eles têm um animal de estimação diferente. Para que facilite para você, aqui nós temos algumas dicas para que você possa fazer este teste. Então, faça o teste. Assim que você finalizar, poste o teste para nós lá no fórum. Coloca lá a imagem do teste para nós, mostrando que você faz parte dos 2% da população que conseguem resolver este teste. Para fazer mais fácil, você pode acessar o site rachacuca.com.br. Aqui ele já tem para você as casas onde que você pode marcar. Então, por exemplo, aqui, ó, vou te ajudar na primeira dica. O norueguês vive na primeira casa. Então eu já marquei, ó, essa foi difícil. Então, faça o teste. Acredito que você vai conseguir fazer, que você vai sair muito bem neste teste. Só entrar lá no site rachacuca.com.br/teste do Einstein, você vai conseguir fazer este teste. Nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e tenha conhecido um pouquinho da linguagem de programação Java. Na próxima aula eu vou te ensinar a instalar e a configurar o ambiente de programação. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.